Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Norival Silva e sigo aqui numa reflexão hoje sobre um conceito que tenho me referido a ele nos meus vídeos anteriores e que várias pessoas me mandaram e-mails, contactaram para que eu fizesse aqui uma visão do conceito de governança e gestão. Então hoje quero tratar desse assunto. A área da saúde, em particular, ela tem o princípio da governança como um pressuposto diferenciado de qualquer outra política pública. Por que eu estou dizendo isto? Porque o secretário de saúde, o ministro, o secretário de Estado, o secretário municipal, ele é um gestor com autonomia plena no sistema de saúde, atribuído pela lei. Portanto, ele tem o conceito de governança inserido exatamente dentro da sua função. Eu costumo dizer, uso sempre uma expressão, de que o secretário de saúde ele responde solitariamente por qualquer questão que ocorra no território, civil ou criminal. Não é o prefeito que responde por isso, é você, como secretário de saúde. Por quê? Porque você tem a autoridade, você é a autoridade sanitária no âmbito do município plena. Quando o prefeito delega a você a nomeação do cargo de secretário de saúde, você recebe, por via de consequência, o poder de autoridade sanitária. E aí é que entra o conceito de governança. O que é governança? Qual é a diferença entre governança e gestão? O princípio da governança é aquele que representa um conjunto de responsabilidades que é imposto pela lei para um detentor de uma função pública, como é o seu caso. Estas responsabilidades, que se traduzem em poder, elas têm pelo menos três grandes requisitos que dão a conformidade do conceito da diferença entre governança e gestão. A governança, ela tem como um dos requisitos básicos o poder de escolha, que é atribuído pela legislação, o poder de governar, o poder de escolher, o poder de estabelecer direção, o poder de tomar decisão em relação ao presente e ao futuro. Esse é o secretário da saúde, a quem a lei atribui o poder de governar o Sistema Único de Saúde. É você que cuida da normatização, é você que cuida do custeio financeiro, é você que cuida de definição clínica de protocolos, enfim, o poder de escolher. Um segundo requisito importante no conceito de governança está relacionado ao compliance. Ou seja, você tem que ter o poder de tomar decisão dentro de princípios de compliance, em conformidade com a lei, em conformidade com os princípios da impessoalidade, que é muito própria da administração pública. Além, e para não falar, obviamente, da moralidade aqui envolvida. Um terceiro princípio envolvido, que lhe cabe como autoridade sanitária, está relacionado ao poder de avaliar, controlar e auditar. Ou seja, você tem o pressuposto de monitorar o desempenho e resultados da estrutura pública envolvida com o sistema de saúde. Portanto, são três grandes requisitos aqui. O primeiro, a definição da amplitude do poder, que é absoluta, você é responsável por 100% das coisas que acontecem no seu território. Segundo, normatização, legislação, compliance, princípios da impessoalidade e moralidade. E, por fim, o poder de controlar. Isso aqui é governar. O prefeito governa a cidade, você governa a saúde. O que não acontece com outras políticas públicas, com os outros secretários. O prefeito interfere nos projetos da infraestrutura, nos projetos da assistência social, nos projetos da educação. Você não, você tem a autoridade de resposta, de decisão presente e futura, eu repito, no âmbito da saúde.
Existem também pelo menos 4 exigências que são obrigatórias para você ser bem-sucedido nesse processo de governança. O primeiro deles é a autonomia normativa. O secretário de saúde, e isso é um problema muito conflituoso no município, é quem tem o poder para editar as normas, os preceitos básicos do ponto de vista do SUS, previsto na Lei 8.080, previsto na própria Constituição Federal. É o secretário de saúde, por exemplo, que assina portaria, que assina protocolos, que assina resoluções. Ao gestor municipal da saúde, artigo 9º da Lei 8.080, cabe o ato de normatizar o SUS, Sistema Único de Saúde, no âmbito municipal, evidentemente. Segundo, o planejamento e a organização do serviço. É você que decide, que tem poder para estabelecer toda a estrutura de rede, as hierarquias, os protocolos, a logística, a média, alta complexidade, enfim. Quem define todo esse processo de planejamento é você. Uma outra questão importante aqui está relacionada com autonomia de financiamento. Todos os recursos vão para o Fundo Municipal de Saúde. O recurso municipal, a obrigatoriedade do 15%, os recursos transferidos federais, os recursos transferidos do Estado. Tudo isso vai para o Fundo Municipal de Saúde e, nos termos da Lei 141, você é o responsável pelo orçamento e pela gestão. O que você não pode esquecer aqui é que o orçamento público ele tem pelo menos 3 fases. O planejamento plurianual, quem faz isso é você, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento municipal. E, por fim, todo o processo de controle, avaliação e auditoria. Planejamento de desempenho. Aqui tem um detalhe que é importante você considerar aí no teu município. Quando você for fazer o planejamento de desempenho da tua estrutura, resultados de cobertura e desempenho profissional, por exemplo, isso não acontece uma vez por ano, ou seja, você não faz uma avaliação de desempenho pura e simplesmente. Você planeja desempenho e você avalia desempenho. Então, no final de cada exercício ou no começo dele, você precisa sentar com as tuas gerências, com os teus diretores, e estes com a sua estrutura hierárquica, para definir a expectativa de desempenho esperado. É aqui que eu tenho debatido muito com as mudanças que estão aí sendo propostas pelo Ministério. Não existe planejamento de desempenho sem planejamento, sem o momento em que o superior senta com o subordinado, no momento em que a autoridade sanitária senta com o médico, senta com o enfermeiro, senta com agente comunitário, senta com qualquer função, o odontólogo, o psicólogo, etc., e define com ele que tipo de expectativa eu tenho em relação ao seu desempenho. Condutas e resultados. Portanto, aqui você tem a concepção do princípio de governança. Governança está relacionado à estratégia. Gestão está relacionado à operação específica. Então, dá uma olhada aí para ver como é que está a tua situação no teu município, né? Você cuida do orçamento da saúde? É você que decide? Você trabalha com programação financeira ao invés de demanda de despesa, como é muito comum? Eu costumo dizer que mais de 70% dos municípios quem manda no dinheiro é o secretário de Finanças. E aqui começa o erro, que começa a dificuldade de você fazer o SUS acontecer, e o Ministério não está nem aí para isso. Portanto, são 4 questões: poder, compliance, planejamento, auditoria e avaliação. Orçamento público, autonomia administrativa, tudo isso compõe o processo de governança do Sistema Único de Saúde, em particular aí no teu município, tá certo? Qualquer dúvida, manda um e-mail para cá, que eu vou ter o máximo prazer em me responder. Não esqueça de deixar aí a sua inscrição aqui no canal e o seu e-mail para participar do grupo SUS Fala Gestor, nome, telefone, celular, DDD, etc. Tá bom? Um grande abraço, até a próxima!